Deus Todo-Poderoso, eu rogo agora pela Bispa Vanessa Lima, tua filha, tua ungida, a tua serva. Já vai fazer 22 anos que eu a conheço. Vivemos no mesmo lar. O Senhor nos presenteou com a tua presença. O Senhor nos presenteou com dons espirituais e com a linda missão para nós cumprirmos nessa terra. Cobre a minha esposa, Senhor Jesus, com teu sangue, do alto da cabeça dela até a planta dos pés dela. E que o Senhor Espírito Santo de Deus use ela na simplicidade, com sabedoria, mas ao mesmo tempo com autoridade divina. Usa a tua filha para repassar mensagens de fé para as mulheres que estão aqui hoje, que nos acompanham também pela rádio e pelo nosso canal do YouTube. E que venha o teu reino, Senhor. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Restaura, Senhor, a saúde espiritual da tua igreja nessa terra. Restaura, Senhor, o amor da tua igreja pelo povo, pela população, pelos pecadores nessa terra. Restaura, Senhor, como está no Salmo 126. O Senhor restaurou a sorte de Sião. Eles voltaram do cativeiro e ficaram como aqueles que sonham, Senhor. Nos faz sonhar os teus sonhos, Senhor. O sonho do amor, da ajuda, da cooperação e não da competição, da verdade e não da mentira, da sinceridade e não da falsidade, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e que possamos ter uma tarde muito maravilhosa na tua presença. A tua bênção sobre todas essas guerreiras, mulheres virtuosas, mulheres que buscam ter sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, quem crê diga amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe, minha filha. E a palavra que Deus tem para nós nessa tarde é muito forte, gente. O Senhor, Ele ministrou no meu coração que você que veio hoje aqui nessa tarde não vai sair daqui a mesma. Porque Ele é a obra que Ele tem na tua vida. Não há nada, não há ninguém que impeça. E a boa obra que Ele começou, Ele há de terminar. Aquilo que Ele começou, Ele vai cumprir. Embora você ache que as coisas estão paradas, quero te dizer que o teu Deus está trabalhando a teu favor. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Jeremias 29. Vamos ler do versículo 11 ao 14. Para iniciarmos agora o nosso chá das mulheres guerreiras, das mulheres que sonham, né? Oficina dos Sonhos 2, vamos estar agora lendo essa palavra em Jeremias 29. Eles colocaram aqui no telão, vamos ler juntos. Jeremias 29, do versículo 11 até o versículo 14. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Coloca a mão no seu coração agora. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos a respeito de nós. O Senhor tem planos a respeito da vida de cada uma das tuas filhas, Senhor. Das que estão aqui agora nessa tarde, das que estão acompanhando através do YouTube. O Senhor tem um plano, porque antes mesmo de cada uma de nós nascer, o Senhor sonhou conosco. O Senhor sonhou com a tua filha, Pai, aqui nessa terra. A tua palavra diz, Senhor, que quando nós fomos formadas no ventre de nossas mães,
O Senhor contemplou a formação de cada osso da gente. Ó Deus, o Senhor estava no sopro de vida. E o Senhor é o nosso Criador, o nosso idealizador. Aquele que tem planos. Aquele que, apesar de ser tão grande, sonha com seres tão pequenos que somos nós. Pai, vem falar conosco hoje aqui nessa tarde. Ó Deus, vem, meu Pai, agora ministrar o nosso coração e nos fortalecer, Deus, e transformar nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém. Podei-vos assentar. Essa passagem em Jeremias 29 é uma carta de Jeremias aos cativos na Babilônia. Para quem não sabe, que está aqui hoje à tarde, Jeremias, ele foi um profeta que viveu no tempo onde Judá foi capturada e levada como cativo, né? Foi transportado da sua terra para uma outra terra chamada Babilônia. E lá eles foram como escravos, como servos ali daquele povo, o famoso Nabucodonosor. E aqui Jeremias, ele recebeu uma mensagem de Deus. E nessa mensagem que ele recebeu de Deus, ele fez uma carta para aqueles que estavam sofrendo cativos na Babilônia. Aqueles que tiveram as suas casas queimadas, que foram separados dos seus filhos, dos seus costumes, e estavam ali morando na terra longe da Babilônia, né, naquela terra distante, né, de Israel. E o Senhor falou muitas coisas aqui na carta. Ele disse para que esse povo, que mesmo em meio ao sofrimento, eles não deixassem de se alegrar. Que eles plantassem jardins, que eles construíssem casas, que eles tivessem filhos. E no meio dessa carta, dessas orientações, Deus ainda falou assim: porque eu bem sei o pensamento que eu tenho de vós. Eu bem sei aquilo que eu tenho preparado na sua vida, na sua história. Independente do sofrimento, independente da dor, independente de tudo que você viveu, o Senhor diz hoje também para você nessa tarde: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito da tua vida. Não importa o que você passou, não importa o que você viveu, a humilhação que você passou, o Senhor diz para você: eu tenho um plano na sua vida. Amém? E hoje o tema da nossa mensagem é aniquilando os destruidores de sonho. Hoje nós vamos aprender a aniquilar com os destruidores dos nossos sonhos. Desde pequenas nós temos sonhos. Eu lembro que às vezes eu dormia tarde lá na casa da minha mãe junto com as minhas irmãs de noite. E ali a gente ficava cantando. Aí eu dizia assim, eu era mais velha, eu dizia: qual o teu sonho? Aí a minha irmã dizia: Renata, o meu sonho é ter um quarto, né, o quarto todo enfeitado da Barbie. Ele tem que ser todo rosa, ele tem que ter várias prateleiras. Aí eu perguntava: Valéria, o teu? Não, meu sonho é que meu quarto seja docinho, carinhoso, né? E ali a gente ficava sonhando as três dentro do quarto, imaginando, né, aquela coisa tão boa que um dia iria se realizar, que na verdade nunca se realizou, né? Mas sonhar é tão gostoso, é tão bom. A palavra do Senhor fala em Romanos 12:12: alegrai-vos na esperança. Sonhar é se alegrar na esperança que as coisas aconteçam. Sonhar é idealizar. O homem sem sonhos, ele não vive, ele sobrevive. Porque Deus nos criou para sonharmos, para idealizarmos, para planejarmos e para termos alegria na esperança das conquistas que podem vir às nossas vidas. E no meio do sofrimento daquele povo que estava na Babilônia, Deus disse: eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre ti. Eles sabendo de toda a dor que eles estavam passando. E hoje aqui nessa tarde, o Senhor contempla o coração de cada um de nós.
Alguém que está do seu lado pode não conhecer o seu dilema, pode não conhecer o que você já passou na sua vida, pode não conhecer a sua história, a sua dor, a sua trajetória, o sonho que você teve que não se realizou, ou o sonho que você tinha e foi interrompido, que você não pôde mais viver, terminar. Você começou algo e não terminou, mas eu quero dizer que Jesus, Ele conhece toda a nossa história, Ele conhece toda a nossa jornada, desde que nós fomos ali feitas no útero da nossa mãe, como também as nossas dores, as nossas marcas. Eu queria dizer para quem está assim com a cadeira de mau jeito, que pode virar para frente, pode ficar de frente para mim, tá bom? Que às vezes fica de mau jeito, né, gente? Vocês podem ficar bem à vontade, viu? Que essa tarde é da gente, viu? A gente ainda vai ter um momento maravilhoso aqui de louvor, com canção e louvor. Mas o que Deus quer fazer agora com a gente é algo mais profundo. O Senhor dizia para mim: eu quero abrir a caixinha das lembranças de cada uma, porque eu tenho algo a restaurar nessa oficina hoje, nessa tarde. Eu tenho algo a fazer na vida delas, que eu não me esqueci. Alguém pode ter esquecido, mas eu quero dizer que o teu Deus não esquece das promessas que Ele faz na tua vida. Ele contempla os sonhos guardados aqui dentro. E eu quero dizer para vocês que eu posso não ter realizado alguns sonhos na minha vida, mas o Senhor realizou. No dia que eu realizei na vida dos meus filhos. Porque tem sonhos que a gente projetou, que a gente vai ver se cumprir, como se estivesse acontecendo na nossa vida, mas acontecendo na vida dos nossos filhos. E Ele é lindo, e Deus nos chamou hoje aqui para a gente ter esses pensamentos e sonhar novamente. E o item 1 agora da nossa mensagem, né, o primeiro tópico é os pensamentos de Deus e os nossos. Isaías 55, versículo 8 e 9. Pedi para colocarem aqui no telão. Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos, eles são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Aqui fala o Senhor agora através de outro profeta, do profeta Isaías, dizendo que os nossos pensamentos, os nossos sonhos, aquilo que a gente imagina, Ele tem algo bem maior do que a gente pensou, do que a gente idealizou. Embora a gente não possa contemplar, mas o plano perfeito de Deus, Ele contempla aquilo que a gente não pode pensar, nem sonhar, nem imaginar, nem jamais escutamos. Ele realiza sonhos que a gente queria. Eu digo que Ele nos mima com coisas do tipo, mas Ele faz coisas bem além do que a gente pensou e imaginou. Quem já viveu algo disso, levanta a mão e confirma comigo. Eu já vivi coisas assim também, irmã. Já vivi. E muitas vezes a gente não se sente tão especial para imaginar que um Deus tão grande possa olhar por nós. Às vezes a gente já está tão ferido da vida que a gente, como mulher, pensa: eu não acredito que o Senhor tenha algo comigo. Porque um dia passa e eu vou vivendo outro, e ali vai acontecendo, e eu não vejo as coisas mudarem. Será que Deus, Ele tão grande, Ele olha do céu e vê a minha vida? Será que realmente Ele se importa por mim? Será que Ele realmente Ele se preocupa a respeito de mim? A palavra de Deus fala que Ele tem pensamentos a respeito de mim. Eu bem sei o que eu penso a respeito de você. São pensamentos de paz e não de mal, para te fazer prosperar, para te fazer vencer, para te fazer feliz. Será que eu sou digna de viver isso? Eu quero dizer para você que Jesus me chamou nessa tarde para dizer que sim,
que Jesus tem planos maiores sim na sua vida. E se você não está acreditando nisso, você está no lugar certo, porque Jesus te chamou aqui para você ser consertada através da oração, através da palavra, porque o que Ele começa, Ele termina, independente de você querer, vai acontecer, amém? E eu estou aqui como profeta para declarar isso sobre a tua vida. Então, é assim que a Bíblia nos mostra, esse Deus grande, que ama pessoas tão pequenas. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for por consentimento dele. Que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Embora tenham pessoas que partam prematuramente, mas enquanto aqui nós estivermos, nós estamos debaixo do plano dele, para estarmos aqui vivendo o que ele tem para nós. Ele nos conhece e tem planos para nós. Jeremias 1, versículo 5, fala que antes do ventre de nossas mães, Ele nos conhece. Pedi para quem está lá, agora comigo, colocar aqui no telão, Jeremias 1, 5. Não é Isaías 55 não. Jeremias 1, versículo 5. Enquanto eles vão encontrando, eu vou aqui lendo para vocês. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Aqui o Senhor revelou a Jeremias qual era o plano dele, na vida dele. Antes que ele fosse formado no ventre, Deus já tinha conhecido ele. E assim também ele conheceu você. E assim ele dotou você de um talento diferente, um talento especial, a qual ele fez a tua mão ser habilidosa para isso, a tua mente ser habilidosa para isso. Quem sabe qual foi o mistério de Deus na sua vida agora, né? Que você possa contemplar agora onde você está, né? O mistério que Deus tem na sua vida, né? Qual é o dom que Deus te entregou? O Senhor deu dom de profeta para Jeremias. Ele deu dom aqui para muitas mulheres que estão aqui. Não esconda o seu dom, amém? Tem um dom guardado aqui em cada mulher que está aqui presente, que Deus colocou, né, para que você estivesse exercendo aqui nessa terra. Salmo 139:16 diz: os teus olhos me viram informe, o meu embrião, e ali sendo formado no ventre da minha mãe, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Salmo 139, verso 16. 1 Coríntios 2:9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. E eu queria convidar você agora para você fechar seus olhos, aí sentado onde você está, colocar a mão no seu coração e você possa repetir comigo essa oração. Senhor, revela a mim a tua vontade para a minha vida. Qual o teu sonho para mim? Qual o teu pensamento para a minha existência? Qual o dom que o Senhor me entregou? Porque eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver os teus pensamentos. Eu quero viver os teus sonhos. E eu quero me sentir realizada nessa conexão com o céu. Faz por mim aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Mas me revela a tua mente, os teus pensamentos a respeito da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Como é importante nós descobrirmos, nós nos encontrarmos. Eu acho que é uma das coisas assim, não é mais difícil, é a gente poder se encontrar, não é? A gente poder se identificar com aquilo que Deus quer para a gente. Eu já perguntei uma vez para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer da minha vida? Eu fui por um lado aqui e não deu certo. Fui por esse outro aqui, Senhor, já não estou mais fazendo isso. O que é o que o Senhor quer para mim? Você já fez essa pergunta para Deus? Quem fez, levanta a mão.
Eu já fiz essa pergunta para o Senhor. Senhor, o que é que o Senhor quer da minha vida? Eu, muito nova, me formei em administração de empresas. E eu lembro que eu entrei no vestibular, eu tinha 17 anos e cursei essa faculdade. Trabalhei em vários lugares, trabalhei em várias empresas. E quando eu me formei, eu estava empregada. Eu trabalhava na Oi, eu era gerente da Oi, aqui no Ceará. Eu abastecia, naquela época do Oi, 31 anos, aqueles grandes magazines, as lojas americanas, o Hiper Bom Preço, tanto daqui da cidade, aqui em Fortaleza, como do interior. E eu lembro que eu tive um encontro com o Senhor, eu tive um encontro com Deus. Eu já era crente, mas só que eu pedi ao Senhor, Senhor, eu não quero viver a minha vontade. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor tem algo, tem um sonho a realizar na minha vida, mas eu acho que eu tenho vivido só a minha vontade. Eu acho que eu tenho vivido só o meu sonho. E eu queria que o Senhor me dissesse, qual a tua vontade para mim? E ali, em oração na igreja, eu via como se meu corpo estivesse em cima de uma pedra, num penhasco, e como se fosse acontecer uma cirurgia. E ali eu estava deitada sobre essa pedra, e ali o Senhor operava na minha vida. E a partir daquele dia, irmãos, a minha vida ficou completamente diferente. Eu lembro que eu conheci o Luiz Henrique lá nessa igreja. E a gente frequentava os mesmos lugares de oração. E o Senhor sempre revelava que ele ia ser um pastor. E depois, aconteceu que eu casei com o Luiz Henrique. E quando eu fui casar com o Luiz Henrique, o Senhor falou para mim, eu quero o teu Isaac. Você vai pedir demissão desse seu emprego. E você vai ser dona de casa. Irmão, pensa no desaforo maior do mundo. É uma mulher que estudou e vai ser dona de casa. Porque você se prepara a vida toda para estudar, para trabalhar. E o Senhor disse, agora eu quero te ensinar a ser uma mulher virtuosa. Eu quero te ensinar qual é a minha vontade para a sua vida. E eu me lembro, irmãos, que eu fui ser dona de casa. A minha mãe, ela cuidava de mim, né? Não faltava nada, ela sempre me dava todo um amparo, meu pai, para que a gente pudesse estudar. Mas só que agora eu fui aprender a cozinhar o feijão, o arroz, fui aprender a lavar a roupa, a engomar, a ser dona de casa e a matar o cão todo dia, irmão, nessa tarefa. Eu matava o cão todo dia, né? Por quê? Porque eu ficava naquela luta, Senhor, o que é isso? Né? Qual o teu sonho para a minha vida? Quer dizer que o teu sonho é que eu seja uma dona de casa? Que eu seja uma mulher submissa? Que eu aprenda essas coisas domésticas? Eu lembro que eu pedi demissão do emprego e ficaram ligando outras empresas para me chamar. Ligou o Banco Votorantim, ligou o Banco Safra. E eu naquela agonia para querer ir trabalhar. E na época o Luiz Henrique trabalhava numa empresa. Ele ganhava um salário mínimo, irmão. E eu na época que eu deixei meu emprego, eu ganhava muito bem mesmo. Imagina, foi em 2003. Imagina uma pessoa que ganhava 3 mil reais naquela época. Era muito dinheiro. Né? Tinha vale combustível, né? Tinha plano de saúde, tinha telefone Oi sem limite para ligar para todo canto. E eu lembro que quando eu fiquei nessa situação, o Senhor começou a quebrar ali meu orgulho. Foi acabando o batom, foi acabando o perfume, foi acabando as minhas coisas que eu gostava. Eu não tinha coragem de pedir nada para Ele, não tinha coragem. E quando foi um dia, ele ficou chateado, porque os telefones ficavam tocando e me chamando para trabalhar, porque na verdade ele já estava gostando que eu ficasse em casa, ali ajeitando as coisas, e eu lutando com o cão todo dia dentro daquela casa. Aí quando foi um dia, ele disse, olha Vanessa, Deus não te quer negócio de emprego não, e tu vai ficar aqui. E ele juntou assim, uma colcha de cama bem grande, pegou todas as minhas roupas mais bonitas, pegou a minha pasta de couro, pegou um monte de sapato, pegou tudo que eu tinha de mais lindo que eu usava para trabalhar, meus blazers, ele colocou dentro dessa colcha de cama e fez um nó, assim ó, tipo o saco do Zé Comé e Catatal,
Pois ele botou, jogou dentro do carro. Eu digo, não acredito que vai fazer isso não, Luiz Henrique, não acredito não. Pois ele foi e entregou para um carroceiro, lá atrás ali dos Correios. Tu sabe onde fica os Correios da Oliveira Paiva, ali atrás? Não tem um homem que tem uma barraquinha? Pronto, tinha um carroceiro passando. Acho que foi a maior alegria daquele carroceiro, da história, foi receber todas as roupas da sua bispa Vanessa, que ela tinha no passado, né? E eu lembro que eu passei a viver de uma maneira totalmente diferente. E ali, minhas irmãs, eu pensei que tinha acabado os sonhos da minha vida. Eu digo, Deus, eu vivo um dia atrás do outro e eu não entendo mais nada. Eu vim por amor para te servir, mas eu tenho passado uma grande dor. Porque a morte do nosso eu, irmãs, é a pior coisa que existe. A gente deixar morrer o nosso eu, sabe? E eu precisava viver isso, porque através da dor particular de cada uma de nós, o Senhor tem algo a operar na nossa vida. Por mais duro, por mais terrível que seja, o Senhor tem algo a fazer na nossa alma. E o Senhor me mostrou que Ele ia operar em mim, que Ele ia arrancar algo de mim, que Ele ia me preparar. Porque daquela maneira que eu vivia, eu nunca poderia ser um dia a bispa Vanessa. Eu nunca poderia ser uma pastora. Eu nunca poderia seguir o caminho que Deus tinha na minha vida. E eu pedi, Deus, eu quero viver a tua vontade. Agora eu quero perguntar quem está disposta a querer viver a vontade de Deus. Glória a Deus. Olha aí, cuidado, viu? Cuidado com a sacola, cuidado aí com o movimento. Eu sei, minha irmã, que eu fiquei sem roupa. E eu ia para a igreja. E eu lembro que eu comprava uns vestidos, que era o que ele podia me dar, do Mercado Central, uns que vem todo enrolado assim. E eu tinha de várias cores, era R$10 o vestido. Aí tinha às vezes a promoção, comprava de 5, né? E eu ficava toda feliz, tinha de toda cor. E uma sandália. E eu ia para a igreja, irmãs. A gente congregava numa igreja, que a igreja era elitizada, era elitista, né? Ou seja, tem muita gente de condição. Aqui, ó, quem sabe? E eu lembro que eu botava aquele vestido para ir para a igreja. Irmã, era meio que matar. Antes disso, eu ia todo final de semana para salão e agora eu não podia ir. E eu ia com aquele vestido, né? Eu lembro que uma vez teve uma festa de 15 anos muito grande no Bárbaras e a gente foi. E eu lembro que ali foi tipo assim, Deus trabalhando muito na minha vida, que eu não tinha roupa para ir. E os anos passaram-se e o Senhor me fez pastora. E eu disse, na igreja onde eu pastoreio, eu não quero isso. Eu não quero que nenhuma irmã venha para a igreja e se sinta menor que as outras. Por isso que a gente veste o roupão. Ninguém muitas vezes não entende de onde veio o roupão. O roupão é um fardamento, mas também ele tem algo. O roupão, ele abraça a gente. O roupão nos deixa iguais. O roupão, né, o coque, tanto faz seu cabelo ter sido escovado naquele dia, como você não ter conseguido fazer inteligente, né, aquelas que gostam de fazer inteligente, mas você faz ali o coque e você está igual à sua irmã. Você está igual a todas. Você é livre para adorar a Deus. Aleluia. Eu fugi um pouquinho aqui da mensagem, mas Deus sabe por quê. Com quem Ele queria falar. Porque quando a gente foge do script, aqui em cima do púlpito, a gente sabe que é o Senhor, é o Espírito Santo falando. Amém? E muita gente não entende, mas o roupão é isso. O roupão deixa todas nós iguais. Cobre todo o corpo. Toda mulher fica... né, que serve a Deus na casa do Senhor, não se preocupa com qual roupa vir para a igreja. E ali fica todo mundo servindo, olha, em espírito, pode adorar, ninguém está olhando para você diferente. É uma sensação muito boa de liberdade. E os sonhos de Deus e os nossos sonhos, né, os pensamentos dele e os nossos. E eu quero dizer para você nessa tarde que o Deus que tem planos na tua vida está aqui para confirmar e para completar a obra que Ele tem contigo. O Senhor tem um quebra-cabeça a ser revelado na tua vida.
Um quebra-cabeça que talvez você não tenha conseguido a última peça, mas o Senhor está prestes a te entregar esse mistério. O mistério da tua vida, a resposta que tu está buscando em Deus. Senhor, o que é que eu faço? O que é que o Senhor quer de mim? Qual o próximo passo que eu tenho a dar? Eu quero te dizer que o Espírito Santo vai te revelar hoje. Não vai ser a bispa, mas a voz dele que vai vir no teu coração, que vai dizer qual a vontade dele para você. Em toda a história da Bíblia, irmãos, nós vemos que os personagens da palavra de Deus, eles tinham algo com o Senhor. Deus tinha algo com eles. E eles não foram chamados na bonança, não, irmãos. Eles foram chamados em meio a situações difíceis. Eles não imaginavam nunca, sabe o que é nunca, o que eles iam viver. O que é que Deus tinha para eles. Era no meio de guerra, no meio de sofrimento, no meio de esquecimento. Um chamado muito doido, né? Assim, larga tudo e vai para a terra que eu vou te mostrar. Davi lá no meio do pasto, lá cuidando das ovelhas, o pai dele chama um menino que tem o profeta aqui, ele chega lá todo assanhado, eis que você será o rei de Israel. Ele, oh, meu Deus do céu, o que é isso, né? Os sonhos de Deus, eles são surpreendentes. O Senhor tem algo surpreendente para fazer na tua vida, surpreendente, porque Deus, ele traz surpresa para a gente. Garanto aqui que a mulher do governador nem imaginava, hein? Que um dia ia ser primeira dama, né? Mas eu quero declarar aqui para vocês que estão aqui, que vocês vão viver tempos de delícias e surpresas, que você nunca imaginava, lugares que você nunca pensou que o seu pé ia pisar, ó. O Senhor vai te levar para pisar nesses lugares, sabe? Experiência nova. Coisa nova que você nunca imaginava que você ia viver, o Senhor vai fazer você viver. E você vai tocar, irmãos, ó, tocar na promessa, se realizando. E você vai dizer, realmente esse Deus é real. Que você firme sempre uma aliança com Ele, confie nele. Entrega teu caminho a Ele. E Ele vai fazer na tua vida, na tua história, mulher. Porque o que você viveu ainda não diz o seu amanhã, porque ainda tem muita coisa. Ainda há muita coisa para acontecer. Olha, você que está aí na mesa lá atrás, ó. Muita coisa Deus ainda vai fazer na tua vida. Não acabou agora não, agora que começou. Agora que vai abrir a porta. Agora que vai haver a revelação. Agora que vai começar. Recebe essa palavra aí, Bispa Andressa. Recebe. O Senhor tem algo com cada uma de nós. E o Senhor vai revelar. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos crentes. Nós buscamos. Mas o Senhor tem um plano na vida de cada um. Independente de ainda nem conhecer a palavra. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? O Senhor tem um plano na vida de cada uma, mesmo aquelas que não conhecem a palavra ainda. Porque um dia nós andávamos errantes. A palavra do Senhor diz que quando Jesus nasceu, né, que está escrito lá em Isaías 53, diz que uma luz resplandeceu sobre a escuridão. E essa luz que resplandeceu foi Ele chegando às nossas vidas, amém? E essa luz vai resplandecer ainda na vida de muitas pessoas, as quais Deus ama. Todos que nasceram, Deus tem um plano, Deus tem algo, tem um chamado. Ele é um Deus grande, apesar de ter feito nós aqui num atacado, Ele é um Deus de varejo, amém? Ele é um Deus de varejo, Ele olha por cada um e por cada detalhinho. As nossas vozes, elas não se confundem quando sobe ao céu, todo mundo orando ao mesmo tempo. Ali Ele escuta, Ele sabe tudo e Ele olha para cada uma em detalhe. Ele não confunde. A gente confunde o nome, às vezes, uma das outras. A gente olha, meu Deus, esqueci o nome dela, o que é que eu faço? Né? Mas Deus não esquece seu nome. Deus não esquece a sua história. Ele sabe quem você é. Então, um sonho, muitas vezes, ele nasce em condições imperfeitas.
né? Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele usa as nossas dificuldades, imperfeições, para que seja ocasião dele mostrar a glória dele. Ele nos chama imperfeitos, Ele nos chama incapazes. Agora eu quero dizer para você que Ele não vai deixar você dessa maneira. Que o Senhor, Ele te traz para a oficina porque Ele quer aperfeiçoar a tua vida. Ele quer aperfeiçoar a tua história. Ele quer te convidar para tu dar passos de fé, para tu não ficar só parada, mas você também botar adiante esses projetos, amém? Porque o Senhor te chama para a oficina para restauração, para restaurar o teu coração, restaurar a tua vida. E o item 2 agora da nossa palavra: quem são os destruidores de sonhos? Eu vou falar para vocês agora quem é que destrói os nossos sonhos. Tudo isso que eu recebi aqui dessa palavra foi em oração, nada foi copiado. Quando eu trago um chá, eu começo logo a orar e eu digo, e eu vou recebendo ali pouco a pouco aquilo que Deus revela. E eu perguntei ao Senhor, quem são os destruidores de sonhos? Isaías 9, verso 4 diz assim: porque tu destruíste o jugo que os oprimia, e a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. E o Senhor falou para mim, são 3 tipos de fatores que querem destruir os sonhos. A gente, para poder derrotar o inimigo, a gente tem que saber quem é ele e onde ele está, não é verdade? Isso vai para tudo na nossa vida. Por isso que o Senhor disse na sua palavra, vigiai e orai. Nós estamos falando sobre aniquilando os destruidores de sonho, Cláudia. Sabe, nós estamos falando aqui sobre sonhos. E o que acontece? Existem fatores externos, espirituais e internos. São 3 linhas que tentam atacar para tirar os nossos sonhos. O diabo, ele não é satisfeito com a humanidade. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, ele vai atacar de todo jeito para tentar minar nossas forças, minar nossa alegria, destruir nossas esperanças, desfazer aquilo que Deus tem para a gente, minar nossas forças. E os fatores externos, quais são, bispa? Os fatores externos são aqueles ocasionados por pessoas. Pessoas que são usadas pelo inimigo, mas são usadas. Para quê? Para nos perseguir, nos invejar. Nós vemos isso na história da Bíblia. A história de José do Egito. Quem lembra da história de José? José, ele foi perseguido, ele foi invejado pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. A história de Isaac e os poços. Ele estava ali cavando um poço e vinha os filisteus, ia lá e entulhava. Ele ia lá, cavava outro e eles iam lá e entulhava. Ele passou por momentos onde ele foi profundamente perseguido e invejado. Mas isso não quer dizer que ele não tinha a promessa de Deus, que a gente sabe que ele chegou a Berseba. Ele teve Reobote e teve Berseba. A história de Davi. Quem foi um homem tão perseguido como aquele? Ele foi ungido rei, mas passou vários anos para assumir o reinado. Foi perseguido de morte por Saul. E ele, fugindo em deserto, escreveu esses salmos que nós conhecemos, que ministram o nosso coração até hoje. Moisés foi perseguido desde o nascimento. O diabo queria logo matar, para nem viver. E assim fez também com Jesus. Na época de Herodes, mandou matar todos os meninos. Vocês lembram da história? Então, todo sonho também sofre perseguição. Então, se você tem provado perseguições na sua vida, se você tem passado por dias que você não queria estar vivendo, você, mulher que está hoje aqui, que tem passado dias difíceis, eu quero dizer que Deus ainda tem sonho e tem projeto contigo. Não importa se tem sido dia de lágrima, se tem sido vale de Baca que você tem passado, como diz na Bíblia, mas eu quero dizer que o Senhor ainda não desistiu de você.
É apenas uma preparação. O sofrimento dói, mas ele nos prepara. E eu estava esses dias conversando com a Maria Clara. Eu disse: Maria, tem horas que está doendo tanto. Sabe, essa prensa que Deus está me dando aqui, eu sei que é coisa dele. Porque tudo está debaixo da soberania do Senhor, irmãos. Tudo está debaixo da soberania dele. Guarda essa palavra no teu coração. Então, fatores externos, pessoas, inveja, perseguição. Outra coisa que o inimigo usa para tentar acabar com nossos sonhos. Você, mulher, julgo de relacionamentos abusivos. Quantas mulheres passam por relacionamentos abusivos? Né? Maridos, né? Pais até mesmo, pessoas que de uma forma terrível acabam com o psicológico das mulheres. Que isso também é agressão. Que isso também é agressão e violência, conforme a Lei Maria da Penha. Né? O relacionamento abusivo, eu quero falar aqui mais detalhado a respeito dele, porque muitas vezes as mulheres estão vivendo relacionamentos abusivos e não sabem. Ele procura anular a identidade de uma mulher. Traz espírito de intimidação. É quando um homem vai e diz assim para a mulher: olha como você é gorda, como você é feia, você é burra, você não sabe fazer nada. Às vezes essas palavras ali não custam nada para ele. E a gente às vezes pensa que essa coisa à toa. Também quando você está recebendo ali aquela palavra. Mas vai ficando dentro da alma. Sabe? Existem palavras que são piores do que tapas. Que são piores do que você levar uma agressão física. Porque ali a mulher, de tanto ouvir aquilo, ela vai passando a desacreditar dela mesma. Passa a não acreditar. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu sou burra mesmo. Eu acho que eu não aprendo mais nada. Eu acho que eu estou velha. Tem homem que chama a mulher de véia. Ei, tu é véia, né? Tu é feia, tu tá gorda, né? E coisa desse tipo. E eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus toda palavra de maldição que foi lançada contra a sua vida, mulher. Em nome do Senhor Jesus. Hoje o Senhor te traz aqui para quebrar palavras de maldição, correntes de maldição sobre a sua vida. Porque você é inteligente, você é bonita, você é capaz, você é vencedora. Seus projetos, eles são prósperos. Você vai conseguir chegar no objetivo. Deus sonhou com a sua vida. Você vai ser feliz, sim. Você é nova, você é cheia de força. É isso que você é. E o Senhor falava sobre esses relacionamentos abusivos, que às vezes ninguém sabe, que a vizinha não sabe, mas Jesus está vendo. E eu quero dizer uma coisa, que Deus, Ele não concorda com isso. Deus não está na situação de homem bater em mulher, não, viu? De maneira nenhuma. Eu quero dizer que para um homem que bate em mulher, tem a Maria da Penha, meu filho. O homem tem que respeitar a mulher. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma época, né, de tempos avançados, tecnologia avançada, e também um tempo que ainda há o feminicídio muito alto. Você vê essa semana passada a tristeza que nós tivemos daquela jovem, da Nadale, que ela foi pega por 3 homens quando saiu da igreja. Uma jovem de 20 anos. Ela foi entrar no carro e ali veio 3 homens e levaram ela e mataram ela de uma maneira brutal. E sem falar a situação de muitas mulheres que são agredidas dentro da sua própria casa. E ali o inimigo, ele fica querendo acabar com seus sonhos, acabar com a identidade da mulher. Olhe, mulher, eu quero dizer para você, se tiver alguma mulher aqui dentro desse templo que tem passado por isso, que Deus é mais na sua vida. Você não é nenhuma dessas palavras negativas que lançaram sobre você, não. Deus tem algo maior e mais profundo na tua história. E o Senhor há de virar essa mesa, sabe? Dê o primeiro passo de fé. Comece a plantar, comece a trabalhar, comece a fazer cursos, comece a se profissionalizar, comece a estudar, volte a estudar. Acredite no que o Senhor tem na tua vida.
O Senhor tem mais a realizar e Ele vai fazer, amém? O Senhor vai fazer, e eu profetizo que muito testemunho vão vir dessas cadeiras aqui, ó. Aqui para cima do altar para contar a história. Que o Senhor mudou a sua vida, que o Senhor mudou a sua sorte, mulher. Porque Deus, Ele está sacudindo as mulheres hoje nessa tarde. Pega no ombro da tua irmã aí do teu lado, ó. E sacode, olha. Jesus está te sacudindo hoje à tarde. Porque Deus está querendo uma atitude tua. Deus está querendo fazer algo diferente contigo. Por isso não fica quieta. Que a oficina dos sonhos hoje veio te despertar. Porque tem mais coisa ainda, ó, que vai sair, ó, dentro dessa gaveta, ó. Vai para execução. Então, os relacionamentos abusivos, eles trazem humilhação. Ele abusa do poder por causa da dependência econômica. A mulher depende do homem e o homem, pisando na cabeça. Você sabia que isso aí também é violência contra a mulher? Tá lá na Maria da Penha, irmão. Não sabia disso não, mas eu li e eu fiquei impressionada. A bispa aproveita aqui também para trazer conhecimento, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a palavra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E também lá está escrito em Oséias que o povo de Deus era destruído por falta de conhecimento. Mas o Senhor está hoje aqui, olha, derramando a unção de conhecimento, ó. Uma unção de conhecimento, uma unção de domínio. Está vindo sobre a tua cabeça, mulher. Uma unção de domínio, mas não é domínio para subjugar os homens, não. É domínio sobre as coisas que te maltratavam, que te feriam. Domínio sobre o conhecimento que você pensava que nunca ia ter. O Senhor está falando aqui que Ele vai fazer muitas mulheres aqui que não eram formadas, que vão se formar. Mulheres que não eram, vão ser empresárias. Mulheres vão colocar negócios e vão ser bem-sucedidas nos seus negócios. O Senhor, hoje Ele está tirando agora um jugo que não era seu das suas costas. Porque o Senhor tem asas para te dar, asas para você voar. O Senhor tem um balão para você subir e você contemplar o mundo do alto, como as águias. O Senhor tem algo maior na tua vida e Ele destrava você hoje nessa tarde, quebrando toda a palavra de maldição, quer vinda de marido, quer vinda de mãe, quer vinda de pai, quer vinda de tia, quer vinda de avó, quer vinda de alguém que tinha acesso a você. Está repreendido em nome de Jesus. Muitas de vocês vão falar novas línguas, vão falar inglês, vão falar francês, vão falar alemão. Eu profetizo mulheres poliglotas. Eu profetizo aqui mulheres cheias de condição. Amém? Profetizo ouro, profetizo a prata, profetizo que você que não tinha veículo vai ter veículo. Eu profetizo sobre a tua vida, mulher. Você que estava com medo de dirigir, tá repreendido. Agora você vai dirigir. Você vai tirar a carteira e vai dirigir. Aleluia. Eu vou ver seu diploma, viu, minha irmã? Lembra dessa palavra? Eu vou ver você vestida de beca. Ah, mas eu não fiz ainda nem o primeiro grau, mas não quer nem saber. Jesus não quer nem saber. Jesus quer te ver de beca. Jesus quer te ver de canudinho na mão, ó. Subiu aqui glorificando a Deus. Hoje a gente vai aniquilar com eles, ó. Com o destruidor dos nossos sonhos. Tudo que o diabo fez para querer te depreciar, mulher. Eu quero te dizer que hoje tu vai pisar em cima deles, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos agora nessa hora. E que você identificasse qual foi o destruidor dos teus sonhos. Qual foi o destruidor externo dos teus sonhos? Revela, Senhor, agora nessa hora. O Senhor te convida a entrar por uma porta que você fazia tempo que não entrava. Que você preferia dizer que não quero mais falar nisso. Porque eu sou feliz quando eu não lembro disso. Mas o Senhor hoje faz com que você abra essa porta. E você lembra de onde veio o medo. De onde veio
a dor que te fez parar, que te fez desistir, que te fez não mais acreditar no sonho que Deus tem fazer na tua vida. Quero te dizer uma coisa, que essa pessoa que fez isso com você, essa pessoa que tentou desfazer a tua identidade de filha de Deus, ele não tem poder sobre a tua vida. Ele não tem poder sobre a tua história. Ele não tem poder sobre a palavra de Deus. Ele não tem poder para dizer que você não vai ser feliz, porque você vai ser feliz. E agora, em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem, em nome do Senhor Jesus, que você veja isso acontecendo agora. O Senhor te levanta dessa situação, irmã. Você, mulher, essa situação que doeu na tua alma, essa situação de humilhação. Seja conduzida pelo anjo do Senhor. E todo o mal, tudo aquilo que te fazia mal, agora você vai agora repreender em nome de Jesus. Essa pessoa não tem domínio sobre você. E a porta agora vai fechar. Mas sendo que essa porta não vai mais existir. Porque Deus agora tira esse acesso. E o Senhor tira isso da tua vida. Tira isso da tua história. Porque o que Deus tem contigo é algo profundo, é algo novo. E esses acessos dessa pessoa não vai ter mais acesso às suas emoções. Não vai mais poder tocar na tua emoção. Porque o Senhor já tirou da tua vida. O Senhor já tirou da tua vida. O Senhor já cortou essas correntes. No mundo espiritual, Deus já cortou. Cortou essas correntes. E a espada de Deus, quando passa, ela corta. E ela não deixa nenhum vínculo, nenhuma migalha, nenhum tipo de maldição que sobrevenha sobre ti. Aleluia. Dificuldades pelo meio que vive. Quantas mulheres não conseguem às vezes sobressair porque não tiveram oportunidades? Eu quero te dizer que você não vai precisar dessas oportunidades, porque Deus vai criá-las na sua vida. A oportunidade que Deus tem na tua história é diferente. Ele abre na tua vida oportunidade diferente. Não vai ser limitador na tua história. Você não ter estudado no melhor colégio. Não é limitador na sua história você não ter tido mãe. Não é limitador na tua história você não ter tido pai. Não é limitador na sua história você não ser mais casada. Não é limitador na sua história nada. Porque Deus é um Deus ilimitado no poder dele. Não é limitante na sua história. Deus, Ele está hoje dizendo para você que Ele rompe com esses limites que você colocou. Os limites da dificuldade financeira. Os limites do lugar onde você mora. Quero te dizer que o Senhor colocou sobre tua vida hoje uma unção de sabedoria, de domínio. E você vai sobressair a tudo isso, mulher. Quem tomou posse, dá um glória a Deus. Há fatores espirituais também que tentam vir contra nós. São maldições familiares, guerras espirituais. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão vai ficar muito prolongada a pregação, viu, gente? Há fatores internos, que é a nossa baixa autoestima, que é justamente ocasionado por todas essas feridas que nós carregamos. Onde a gente mesmo não acredita mais na gente. Como também a autossabotação, onde a gente mesmo sabota nós mesmos. Às vezes você tem uma coisa para fazer e você vai e diz: não vou fazer hoje não, vou fazer depois. Não vou fazer só no que vem. Não vou fazer só no meio do ano. Eu quero dizer que isso tem nome. Isso aí que você está fazendo se chama procrastinar. Procrastinação. Você está se autossabotando. E o Senhor te chama hoje, mulher, para você firmar um trato com Ele. Amém? Que você não vai mais se auto-sabotar,
Mas você vai se levantar e marchar para fazer a vontade do Senhor, para mudar a sua história. Amém? E agora vamos para o item 3, porque o Canção e Louvor quer cantar. Como aniquilar os destruidores de sonhos? Número 1, através do conhecimento. Nós conhecemos a palavra de Deus e a palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus, né? Como está escrito lá em Oséias, o meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Então nós precisamos ler mais a palavra e tomar posse do que a palavra diz para nós. O conhecimento também, que se refere a Deus, mas também o conhecimento também das coisas da terra. Podem tirar tudo de nós, mas não podem tirar o conhecimento, gente. Sabe, eu quero fazer um apelo para vocês, mulheres. Estudem. Sabe, se profissionalizem. Tentem fazer melhor o que você já faz. Se você já faz bem feito, faça melhor. Sabe, se torne ali uma pessoa cada vez mais capacitada naquilo que você faz. Se você costura, pois faça um curso de costura diferente, né? Se você é uma mulher que cozinha, pois então faça um curso de culinária aprimorada. Se você é uma mulher que estuda, já terminou a faculdade, pois eu convido você a fazer uma pós-graduação. Convido você a abrir as portas do conhecimento, buscar. A palavra de Deus diz que com tudo que nós tivermos, nós buscássemos o conhecimento. Não é? Então, que você busque ter conhecimento. Os povos eram dominados antigamente, porque os outros eles tinham mais conhecimento e dominavam. Então o Senhor está querendo derramar hoje uma unção de domínio, um domínio sobre a sua vida. Então passe a colocar por terra esses entraves, se matricule, corra o quanto antes, vá atrás, se mexa, faça alguma coisa, que o Senhor tem algo e tem pressa a realizar na sua vida, amém? Outra coisa que a gente pode aniquilar esses destruidores de sonho através da consagração, né? Nós sabemos que existem castas de demônios que só são derrotados através de jejum e oração. Precisamos nos consagrar, precisamos ter um mistério com Deus particular, buscar ter um horário de oração. Pode ser meia-noite, pode ser 3 da tarde, pode ser 6 da noite, mas você ter um mistério de oração com Deus, de oração, de consagração, de jejum, né? O jejum é a abstinência de alimentos, mas pode ser também uma abstinência de alguma coisa que você goste, alguma coisa que você gosta de fazer. Às vezes é rede social demais, exacerbada. Jejua, mulher. Tem certo jejum, irmã, que é mais forte até do que você ficar sem comer. Sabia? Quando a gente tem manias que Deus está querendo libertar, quando você renuncia a isso é jejum poderoso, né? Que você possa experimentar também, né? Fazer jejum para quebra de maldição, consagração. Outra coisa também para você aniquilar com os destruidores de sonho é você ter discernimento. Discernimento para você ver de onde vem. De onde vem a palavra contrária. Sabe, às vezes você está toda animada ali para fazer uma coisa e vem um... Meu Deus, agora eu desanimei, mas eu não sei de onde veio esse desânimo, né? O Senhor está querendo lhe entregar visão e discernimento para você saber quem foi que trouxe a seta perto de você. Quem foi que trouxe ali a palavra contrária, o desânimo, entendeu? Ali com discernimento você vai se afastar de pessoas que são usadas pelo inimigo. Outra coisa também, guardar a mente no que é louvável. Precisamos ter exercício de guardar a mente no que é louvável. Nos transportar para regiões celestiais, irmãos. O apóstolo Paulo ele sempre falava, né, de regiões celestiais e regiões infernais. Regiões celestiais são regiões onde você se transporta mentalmente, onde você passa a pensar em coisas boas. A palavra de Deus diz que é para nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos motiva. Porque o mundo, ele já é mau, então você precisa transpor isso, como a águia voa acima das nuvens. Você precisa ter esse exercício na sua vida. Você não pode ser uma pessoa negativa, não. Você tem que ser uma pessoa de pensamentos altos, amém? Repita comigo. Eu vou ter
pensamentos altos. Você vai pensar em coisas boas. Você vai guardar a sua mente naquilo que traz esperança, naquilo que traz alegria. Você não vai alimentar a tristeza, a depressão, o desânimo. Porque a tristeza e a depressão, irmãos, ela também causa em nós também uma sensação boa. Vocês sabiam disso? Porque ela é como se fosse um lençol que cobre. Você está se entregando à carne. Tem horas que você diz, vontade de ficar deitada. Não sei se você já teve essa sensação, eu já. Vontade de me entregar. E o inimigo vai e diz assim, era tão bom que tu morresse, aí você ainda diz assim, pois me leva, Senhor. Quem já fez isso? Eu já fiz. Porque essa sensação de se entregar é a carne que quer. Mas eu quero dizer para você, minha irmã, que você não vai se entregar. No dia que o diabo disser que é para você se deitar, você vai dizer, eu vou me levantar. Eu não estou com força para levantar não, mas eu vou tomar um banho. Eu vou botar uma roupa nova. Eu vou passar perfume. Eu vou lavar esse cabelo. Eu vou atrás de coisa que me dê alegria. Não se entregue, porque o que ele quer é isso. Tá certo? E a gente também, quando a gente se afasta de relacionamentos destrutivos também, é uma forma da gente aniquilar o inimigo. Porque às vezes tem uma pessoa ali, olha, todo o tempo lançando seta. Se afaste. Você sabe que não é legal. Se afaste dessa pessoa. Né? Você precisa lutar pela sua vida. Se afaste de pessoas que lhe levam para o pecado, que lhe levam para pensamentos ruins. Não fique perto delas. Pessoas de relacionamentos abusivos. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 6,14 sobre o jugo desigual. Quero dizer para você que Deus tem relacionamentos abençoados na sua vida. Amizades boas para você. Não se entregue. 6. Também tomar posse da sua identidade em Deus. Você tem que tomar posse do que você é em Deus. O Senhor te chama como filha de Sião. O Senhor te chama como princesa do reino dele. O Senhor fala que Ele sonhou contigo, que Ele tem um plano na sua vida, então tome posse disso. Diga agora também, levante a mão. Deus tem um plano na minha vida e Ele há de cumprir. A boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Aleluia. E tomar posse da palavra de fé. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que nunca desiste de nós. Ele nunca desiste da gente. E eu quero profetizar a você, que você vai cantar o Salmo 26, 126 na sua vida. Vamos ler juntas o Salmo 126? Vocês veem em cima da mesa. Foi uma das lembrancinhas do nosso chá, esse salmo. Porque ele é um salmo que fala que você vai ficar como aqueles que sonham. Como aqueles que se alegram, como aqueles que se alegram na esperança. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Você crê que Deus vai falar da sua vida que grandes coisas Ele vai fazer por ti, mas as outras pessoas vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim. Diga assim, grandes coisas fez o Senhor por mim. E aqui o versículo 3 diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isso é uma palavra profética. Para você que tem semeado com lágrimas, para você que tem passado dias difíceis,
Eu quero te dizer que a tua perseverança no Senhor fará você voltar com alegria. E eu quero te dizer que a tua bênção vai ser tão grande, a tua história vai ser tão surpreendente, que as tuas vizinhas vão olhar para ti e vai dizer assim: verdadeiramente, grandes coisas fez o Senhor por ela. Verdadeiramente, podemos ver o que o Senhor fez. Eu posso contar a história dela porque eu assisti. E assim, ali a sua boca vai se encher de cânticos de alegria, porque todo aquele que semeia com lágrima vai cegar, vai colher com júbilo, com alegria. Amém? E eu quero convidar aqui à frente você, mulher que está hoje aqui nesse chá, e que você gostaria de receber uma oração. Gostaria que a bispa estivesse orando por você. Você que já veio assim um pouco mais precisando dessa oração hoje nessa tarde. Quero dizer que você não vai sair daqui como entrou. Porque tudo que foi falado, tudo que foi profetizado, tudo que foi dito, hoje, aqui nesse chá, o Senhor te chamou aqui para receber. O Senhor te chamou aqui para mudar a tua história. O Senhor, Ele diz que tem poder para fazer na tua vida. Agora Ele quer que você dê o primeiro passo. Que você possa receber do céu a força que você precisa. Porque não existe nada que possa limitar o poder do Senhor, o agir de Deus na sua história. Nada pode limitar, nada. Fatores externos, fatores espirituais, fatores internos, pessoas, demônios, ou até mesmo você, não vai impedir aquilo que Deus tem na tua vida, na tua história. Feche os olhos, agora que nós vamos orar. Senhor Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero te apresentar mais uma vez a vida da tua filha, Pai, que veio aqui esse chá. Ó Deus, que veio aqui, meu Pai, para receber de Ti a revelação, a libertação, a força, a direção. Pai, faz de maneira gloriosa na vida das tuas filhas, Pai, hoje, Pai. Faz na vida da tua filha, Pai. Ó Deus, vem revelar, meu Pai, aquilo que ela tem a fazer, Senhor. Ó Deus, vem capacitar, Senhor. Vem abrir as portas. Ó Deus, vem alegrar, Senhor. Vem fazer ela provar do novo que o Senhor tem, meu Pai, na vida dela, Senhor. Ó Deus, eu repreendo toda palavra contrária mais uma vez, toda palavra de maldição, Pai. A tua filha há de viver os sonhos intensos, maravilhosos, novos perfumes, Pai, novos lugares a tua filha vai pisar. Ó Deus, eu quero profetizar que o melhor de Deus ainda está por vir. O que o Senhor tem a fazer, meu Pai. Ó Deus, ela já dizia que não tinha mais alegria, Senhor. Ó Deus, que vivia um dia passando pelo outro, mas o Senhor tem chamado ela aqui nessa tarde, porque o Senhor tem uma oficina de sonhos. Ó Deus, o Senhor vai refazer seus sonhos, os seus projetos. Ó Deus, a sua alegria, a sua felicidade, a sua paz, em nome de Jesus, Pai. Traz alegria, traz paz, Deus. Traz saúde, Jesus. Arranca a dor, meu Pai, do coração, meu Pai. De quem estava sentindo dor hoje na sua alma, Pai, arranca em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, vai derramando agora o bálsamo, Senhor, o bálsamo curador, o bálsamo da cura pelo sangue de Cristo. Deus, hoje arranca do teu coração, mulher, esta dor. Arranca de ti essa má lembrança. Arranca de ti todas as dores, tudo que te fez ser dessa maneira. Deus, Ele fala hoje para ti que Ele tem algo na tua vida. E o Senhor vai te fazer sorrir. O Senhor vai te fazer gargalhar. Você vai sentir alegria. Você vai sentir vontade de viver. Deus é na tua vida, mulher. Quero dizer que agora que começou a boa obra, agora o Senhor fala para ti que Ele começou. Não é agora o fim, não. Agora que é o começo, olha. Você já viveu muita coisa, mas Deus tem muito mais a realizar na tua história. Que você possa receber hoje essa palavra no teu coração e sair como aqueles que voam nas asas dos anjos. Porque o Senhor, Ele te convida a ser águia. Águia que voa alto. Águia
que está acima das circunstâncias, acima da poeira deste mundo. Você vai provar o melhor dessa terra, mulher. Você vai abrir, sim. As portas do céu vão se abrir sobre a sua vida. Você vai provar o melhor dessa terra, sim. Tome posse disso. Não há limites em Deus. O Senhor, Ele vai te capacitar. O Senhor está fazendo algo novo e é esse ano. Esse ano. Não é para o ano que vem, não. É para esse ano. E começa agora, neste mês. Neste mês começa. Não adie mais. Não adie mais o que o Senhor quer fazer. Começa agora o que Ele tem na tua vida. Ele começa agora o que Ele tem na tua história. Que você possa tomar posse dessas palavras e sentir a presença do anjo do Senhor que te toca hoje nessa tarde. Que te toca hoje nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quer orar, apóstolo? O que Deus faz na sua vida é obra do Espírito Santo. Maria concebeu pelo Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus que veio sobre a nação de Israel. É o Espírito Santo quem gera vida em você. A mulher estéril, como Ana, teve 7 filhos. É o Espírito de Deus que vem sobre a vida da mulher, fazendo ela gerar vida, fazendo ela ter paz, alegria, força, vigor, ousadia, autoridade perante o mundo espiritual. Você é uma guerreira, você é uma ungida. Enquanto o inimigo tentou acabar, ou tentava acabar com o teu casamento, a estrutura do teu lar, tentando atingir o teu marido ou os teus filhos, você estava de pé ou de joelhos, orando pelo teu marido, pela tua casa, pela tua família. E na autoridade do poder do nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, que verteu na cruz do Calvário, a tua casa será abençoada, a tua família será abençoada, o teu lar será abençoado, o teu marido será abençoado, os teus filhos serão felizes, a tua descendência será próspera. Nós repreendemos toda palavra contrária. Nós repreendemos, nós repreendemos agora, toda inveja, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Que haja alegria na tua casa, que você seja feliz, que você seja ousada, usada com sabedoria, com discernimento, com a autoridade e o poder que há na fé. Repito, com a autoridade e o poder que há na fé, no Evangelho do Senhor Jesus. Quem fez, quem vai fazer na tua vida é Jesus. Pelo Espírito Santo de Deus, Jesus te trouxe aqui hoje. Todos nós lutamos todos os dias, irmãos, irmãs. Todos nós lutamos todos os dias, porque infelizmente existem pessoas más. Infelizmente existem pessoas que invejam, que desejam o mal. Mas pelo poder do sangue do Senhor Jesus, que verteu na cruz do Calvário, pelo poder e na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito de Deus que governa a tua vida e a tua casa, tu serás bem sucedido em tudo o que fizer. Teu marido também será bem sucedido em tudo o que fizer. Teus filhos serão bem sucedidos em tudo o que fizerem. Se pegue com a fé, leia a palavra, medite na palavra, creia, não desista, avance, vença, prevaleça, conquiste. Testemunhe do poder de Deus. E quando Deus fizer tantas coisas lindas na sua vida, por você continuar sonhando os sonhos de Deus, você vai dizer: foi Deus quem fez. E quando se trata de Deus, eu não estou falando de religião, porque havia uns fariseus que achavam que eram melhores do que os outros, e esses fariseus perseguiram a igreja. Mas você, como serva de Deus, como cristã,
Você, como uma mulher de fé, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim, como o Senhor cumpriu em Maria, o seu querer. Irmãs, Maria gerou Jesus no ventre dela, o Filho de Deus, que veio derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para vencer Satanás, vencer o pecado, vencer o sistema, vencer a morte, ressuscitar o terceiro dia. E Maria não desistiu. E assim como a bispa leu em Jeremias 29:11, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Só tem uma coisa: é para vos dar o fim que esperais. Deus faz a parte dele, faça a sua. Espere um final feliz para a sua família. Espere um final feliz para a sua jornada nessa terra. Em o nome do Senhor Jesus. Que venham mais congressos de mulheres. Vocês são as mulheres sábias, virtuosas, guerreiras, que estão ao nosso lado. São as nossas amigas de oração. Fazer 22 anos em setembro agora, que Deus me deu uma história nova com a Vanessa. Infelizmente eu fui um homem prostituto quando não conhecia Jesus, alcoólatra, drogado, depressão, síndrome do pânico. Estou afastado de Deus, como talvez tenha uma mulher aqui hoje, que o seu marido não está em casa. Pode ter mulheres aqui agora que estão sofrendo por causa do erro dos seus próprios maridos. Mas você vai sonhar pela sua família. E você vai trazer à existência um lar estruturado, um casamento estruturado. Boas amizades para o seu marido, boas amizades para os seus filhos. Um lar equilibrado. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não passa. Tudo vai passar. Seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor não passará. Temos uma irmã nossa agora, que é a mãe da Geisa, que está hospitalizada. E os médicos disseram que ela só tem 3 semanas de vida. Nós vamos levantar um clamor agora pela mãe da Geisa. Porque nós somos igreja. Amém, irmãs? Porque nós somos um povo que ora, nós somos um povo que crê. Nós vamos fazer a nossa parte. Levante sua mão para o céu e diga: Senhor Jesus, visita agora a tua serva, onde ela estiver. Deus, cura, faz um milagre. Diga: Jesus, teu nome será glorificado. Diga: Senhor, tu estás acima da ciência, tu estás acima da razão. Tu és o Deus que ainda faz milagres nessa terra. Diga: visita, Senhor, agora as pessoas que nós amamos, que estão sem força. Visita, Senhor, dando força, equilíbrio, estabilidade, sabedoria, discernimento, ousadia. Diga: Deus, em nome do Senhor Jesus, nós liberamos agora uma palavra perante o mundo espiritual. A palavra é que eu e minha casa serviremos ao Senhor e seremos felizes e bem-sucedidos, sim, em tudo que fizermos. Tomamos posse da vida com abundância e da vida eterna em Cristo Jesus. E as irmãs que creem digam amém. Manda aquele grito de glória bem gostoso para o Senhor Jesus.